Olá pessoal, tudo bem? Ótima noite a todos, boa segunda-feira, final de feriado para quem mora em São Paulo e vamos aí à análise da principal notícia do dia, que é o Day After, o dia depois da esculhambação em torno do solta e não solta do ex-presidente Lula. O que aconteceu, qual é a consequência de tudo que se tentou fazer ontem e o que deve acontecer daqui para frente é o que você vai ver a partir de agora aqui comigo. E não se esqueça, já começa, hein? Curta, espalhe, compartilhe e eu analiso para você os impactos de tudo isso em 15 segundinhos. Bom, vamos lá, pessoal. Dia de ressaca, né? Um dia de ressaca depois de toda a tentativa de passar por cima da lei, por cima da justiça para livrar o criminoso Lula da cadeia. O que a gente pode espremer desse limão todo? Qual é o caldo que a gente tira depois de tudo que aconteceu ontem? As informações, obviamente, se você não estava em Marte, em Vênus ou em Plutão, você já sabe. Ontem mesmo teve 2 edições aí do Jornal da Joyce para que você pudesse analisar o que estava acontecendo. Então, todos vimos a loucura que aconteceu ontem, todos vimos a tentativa de um golpe claro, armado, entre o PT, militantes que possuem a carteirinha da OAB, quer dizer, militantes que se passam por advogados, e um desembargador absolutamente impedido por também ter sido militante do PT, tudo isso à revelia da lei, num ato criminoso, em pleno domingão, e logo depois, né, de um jogo da Copa. Aliás, minha gente, esqueceram de combinar com a Bélgica, né? Esqueceram de combinar com a Bélgica essa estratégia, esse golpe aí. Porque se o Brasil tivesse passado para a próxima fase e os brasileiros ainda tivessem ali na comemoração da Copa, pode ser que, né, poderia ter sido aí que o final da história tivesse um outro caminho. Bom, o que a gente apreende de tudo que aconteceu ontem, minha gente? Primeiro, a esculhambação completa e absoluta das instituições brasileiras. Quando vem me dizer, não, as instituições funcionam no Brasil. Ah, é, cara pálida? Eu vi ontem o quanto as instituições funcionam no Brasil. Ninguém sabe quem prende, quem solta, quem manda, qual é o juiz que manda mais, qual é o juiz que manda menos. Aí você tem ali um desembargadorzinho, né, de meia pataca, que foi militante do PT por quase 20 anos, um plantonista que em poucos minutos dá uma canetada para poder liberar Lula da cadeia, passando por cima do colegiado do próprio órgão do qual ele faz parte. Ou seja, o desembargador Favretto agiu como um moleque, na melhor das hipóteses. Tá? Foi moleque, foi malandro. E se a gente entrar um pouquinho mais profundo na questão legal, cometeu sim um ato criminoso usando da caneta. Então nós temos um desembargador, um homem do Poder Judiciário, segunda instância, que usou da caneta. A caneta é o poder para ele, para quê? Para passar por cima da lei, para libertar um criminoso. Por sorte, todo o judiciário se movimentou, o Sérgio Moro, presidente de TRF4, relator e os cambal, todo mundo se movimentou para que a desordem não fosse absoluta. Mas então nós temos aí um homem que usou a caneta, como tantas vezes outros fizeram, e aqui eu posso jogar, né, por caso que todos nós acompanhamos mais de perto, que é o caso do Supremo, como tantos outros fizeram no Supremo e tem feito dia após dia, Lewandowski, Toffoli da vida, Marco Aurélio da vida, etc. e tal. Né? Gilmar Mendes da vida. Então, isso significa o quê? Significa que nós vivemos as consequências de uma coisa chamada aparelhamento do Estado. O que foi feito com maestria na época do PT. Não é que não está aparelhado, não está, a gente está vendo. Mas quando é que a coisa se intensificou? Foi na era do PT. Hoje nós colhemos os frutos amargos desse aparelhamento do Estado feito pelo Partido dos Trabalhadores. Repito, estava tudo errado. Tudo errado ontem. Era um ex-filiado do partido que já teve pendurado para cima e para baixo com Lula, que trabalhou no governo petista, que foi procurador de um prefeito petista, que esteve no governo federal, que foi premiado com a caneta e que usou a caneta. Ele, como servidor público, usou o serviço público a favor da bandidagem, no caso a bandidagem que ajudou a esse desembargador fazer o seu próprio caminho. Ou seja,
aparelhamento do Estado. Nós vimos ali o Poder Judiciário, que a gente já tem esculhambado dia sim, dia também, mais uma vez enfraquecido. E enfraquecido por esse desembargadorzinho de meia pataca, que, aliás, já tem mais de meia dúzia de representações em cima dele lá no Conselho Nacional de Justiça. Eu espero que alguma vingue, né? Eu disse para você ontem que a Bia Kicis entrou com uma representação, mais meia dúzia de pessoas também entrou, entre eles o deputado Carlos Sampaio, né? E também, se eu não me engano, o José Medeiros. Teve um grupo aí de pessoas, né? Outras pessoas que entraram, e também tem uma representação contra o Moro, né? Porque o Moro teve que fazer justiça. E fazer justiça nesse país é um fato criminoso muitas vezes, né? Pelo menos para os bandidos, né, minha gente? Então, o que eu posso dizer para vocês? Que claramente houve um processo claro para instabilidade jurídica, para esculhambação ainda maior do Poder Judiciário, e isso foi pensado, orquestrado. Orquestrado por quem? Por esses advogadozinhos, na verdade não advogadozinhos, pelos militantes petistas que têm a carteirinha da OAB e por um desembargador, repito, que já foi militante do PT e se comportou como tal. Em qualquer país sério, isso seria passível de punição grave e até, a depender do tipo de movimento, até mesmo pena de cadeia. Em qualquer país sério, esses parlamentares que têm carteirinha da OAB, que se dizem advogados e que estão atuando de forma ilegal, porque atuaram de forma ilegal, ou vocês acham que os advogados do PT ou que os parlamentares que se colocam lá como, né, representantes do Luiz Inácio Lula da Silva, vocês acham que eles não sabiam o que estava acontecendo? Vocês acham que Valdir Damus, Pimenta e essa gente toda e os próprios advogados do Lula não sabiam que o que eles estavam fazendo era flagrantemente ilegal? E mais, vocês acham que o desembargador Rogério Favretto não sabia que ele não tinha qualquer competência nem de perto para fazer o que fez? Vocês acham que o desembargador não sabia que estava passando por cima de um colegiado inteiro e não poderia fazê-lo? Vocês acham que não passou pela cabeça do desembargador que ele poderia sofrer algum tipo de sanção? E que a decisão que ele tomou, se não fosse ali a firmeza da Polícia Federal, né, para não sair soltando como ele mandou os gritos, vocês acham que ele não sabia que a decisão, se de fato fosse concretizada, seria revogada? É claro que ele sabia. Ele sabia que estava cometendo um ato flagrantemente ilegal usando do poder da caneta, num Estado aparelhado pelo PT. E mesmo assim ele fez. Logo, cometeu, na visão dessa que vos fala, um crime. Afinal de contas, passou por cima da lei com dolo, sabendo o que estava fazendo. Quer dizer, ele fez sabendo o que estava fazendo. Dolo. O que torna a coisa muito pior. Repito, em qualquer país sério, esse homem seria afastado imediatamente de suas funções, sofreria um procedimento disciplinar, certamente seria expulso do Poder Judiciário e poderia até ser preso. No Brasil, na melhor das hipóteses, se acontecer alguma coisa, eles aposentam de forma compulsória, ou seja, deixam o cidadão recebendo o resto da vida, às custas do suado dinheiro público, um salário de marajá. Marajá para o Brasil, né, minha gente? Você está contente de pagar R$35 mil, mais um bando de assessor, mais auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio não sei o que lá, mais viagem para cima e para baixo, mais um monte de adicional, não sei das quantas, que muitas vezes preenchem cheques gordos aí com muitos e muitos e muitos zeros à direita? Você está contente em pagar isso pro Favretto? O pessoal do PT está contente. Então, minha gente, o que nós vimos, né, é que as instituições funcionam até a página 2. Que se não houvesse grita do Sérgio Moro, se não houvesse grita do próprio presidente do tribunal, que até demorou para se posicionar, tá? Teve que ser provocado. O final não seria esse. E eu vou dizer para você, o que mais nós escutamos é que brasileiro tem memória curta. Vocês vão esquecer disso? Vocês vão esquecer disso? É com isso que eles contam. Eles, eu digo todos aqueles que armaram esse ato criminoso. Vocês vão esquecer disso? Eu espero que vocês não se esqueçam, tá, gente? Porque se vocês se esquecerem disso, depois não adianta chorar. Não adianta chorar. Não adianta vir com essa história de leite derramado.
E o que vai acontecer agora, a partir de agora? Como é que o PT está armando as estratégias aí em torno desse caso? Eu vou contar para você. Bom, a Procuradoria-Geral da República já pediu para que esse habeas corpus, essa decisão, que é uma decisão, repito, criminosa, ilegal, imoral, indecente, blá, 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 a PGR pediu para que isso fosse puxado para o STJ. Acho um erro estratégico, afinal de contas a decisão é criminosa, indecente, ilegal, se fere os princípios do próprio Conselho Nacional de Justiça, os princípios da própria lei, por que o STJ tem que se meter nisso? Essa decisão tem que ser rasgada, jogada no lixo. Mas, noves fora, foi o que a PGR pediu para fazer. O PT avalia uma outra possibilidade, de provocar uma estratégia lá no Supremo. Lá no Supremo. Eles estão estudando para ver se conseguem fazer o seguinte, pegar aquela fala do ministro Marco Aurélio, mais uma das tantas e tantas falas infelizes do Marco Aurélio, em que ele disse que o plantonista é que manda. Se o plantonista mandou soltar, tem que soltar o Lula. Ei, Marco Aurélio. Pois bem, gente, usando tal frase do Marco Aurélio, o que o pessoal do PT quer fazer é o seguinte, né? A seguinte estratégia. Bom, se há uma concordância de um ministro, nós queremos, então, que haja o julgamento dessa liminar aqui no próprio Supremo. E nós queremos que isso aconteça agora no recesso. E nós queremos que aconteça agora, né, já para a semana que vem, quando o Temer vai estar fora do Brasil. Ele permanece fora do Brasil até o final do mês, acho que 27 ou 28. Vai estar viajando por aí, né? Missão oficial. Pelo menos é o que eles dizem. Então, quando o presidente Michel Temer está viajando em missão oficial, quem assume a presidência da República? Quem são os próximos da linha sucessória? Muito bem, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, Eunício Oliveira, presidente do Senado. Mas eles são candidatos e, em sendo candidatos, não podem ocupar nesse período eleitoral, função executiva. Logo arrumarão uma viagem, qualquer coisa assim, para não ocupar tal cargo de presidente da República. E aí sobra para quem? Carmen Lúcia. Bingo! Então, por que é que o PT quer provocar uma estratégia pendurada na frase do Marco Aurélio, mais uma frase infeliz, de que o plantonista tem razão, né? E quer jogar isso para o Supremo no recesso? Porque quando a Carmen Lúcia assume a presidência da República, quem é o próximo que assume a presidência do Supremo? Dias Toffoli. Tcharam! Dias Toffoli. E aí, minha gente, o PT tem a faca e o queijo na mão. Porque eu, você, a torcida do Flamengo, do Corinthians, do Santos, de Botafogo e os cambal, todos nós sabemos que o Toffoli é pró-PT, é pró-Lula, é pró-liberdade do Lula e blá, 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 aquela coisa toda que eu não vou nem repetir porque você já sabe. Então a estratégia está sendo armada. E eles estão tentando fincar, né? Estão tentando ali cavar essa provocação para que exatamente no momento em que Dias Toffoli esteja na presidência do Supremo, eles julguem esse habeas corpus que já é indecente, essa decisão que já é uma decisão completamente criminosa. Repito, deveria ser rasgado e jogado no lixo. Só há uma possibilidade disso não acontecer, né? Que é a Carmen Lúcia acumular os dois cargos, o cargo de presidente da República e de presidente do Supremo. Paciência, minha filha. Quem trabalha nesse Brasil, né, tem que continuar trabalhando. Quem serve, de fato, o povo tem que continuar servindo. E a senhora, provavelmente, se quiser impedir essa manobra, essa nova tentativa de golpe, terá que acumular os cargos, Carminha. Vamos trabalhar, Carminha. Acumula o cargo, Carminha. Não podemos deixar que Dias Toffoli assuma a presidência do Supremo com essa manobra. Claro que ele vai lutar para isso com unhas e dentes. É a chance do PT. É a chance do Lula. Eles vão lutar com unhas e dentes para isso. E nós não podemos deixar. Nós não podemos ter memória curta. Nós não podemos esquecer do que fez o Favreto. Nós não podemos deixar. Carminha, acumula a função, Carminha. Acumula a função, Carminha, de presidente do Supremo e de presidente da República. Só até o Michel Temer voltar, Carminha. Só até o Michel Temer voltar. Minha gente, eu vou dizer para você, é uma barbaridade o que a gente vê e acompanha nesse país. É isso, vou ficando por aqui. Não se esqueça, curta, espalhe e compartilhe. Curta, espalhe e compartilhe. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. É o maior canal de política desse Brasil. E todo dia eu trago para você informações com análise. Não adianta nada, tá? Só um monte de informação picotada para te confundir. Não, eu trago análise para você. O que pode acontecer, como pode acontecer.
De que maneira? E qual é o impacto que isso tem na sua vida? Curta, espalhe, compartilhe, curta, espalhe, compartilhe, coloque aí nos seus grupos de WhatsApp. E para você que não está na minha página no Facebook, vai lá, curta, bem facinho. Joyce Hasselman. Tchau, gente.